Então, a gente só vai fazer uns minutinhos de silêncio, deixar nossa mente conceitual descansar um pouco nas sensações táteis, nesse campo somático, silencioso. E a partir desse silêncio relativo, toma um pouco de contato com o espaço, com a espaciosidade do coração, da mente. Ainda que os pensamentos continuem atravessando esse espaço, as lembranças, tudo mais, atravessando esse espaço, procura não se fixar a eles, procura ter essa experiência de quietude em meio aos movimentos da mente que o Lama ensina tanto. E a forma mais fácil de fazer isso é soltando o esforço, relaxando. Assim a gente abre um pouco de espaço para se conectar com o Lama, com o Guru Rinpoche, com os ensinamentos. A gente começa pedindo as bênçãos, desconectando, se abrindo para receber as bênçãos de Guru Rinpoche. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos, Guru Pema Siddhi Rum. Om Orgen Yogi Nubjansam, Pema Gesar Dompola, Yamsen Chogi Modrumye, Pema June Sudra, Kordu Kandro Mampekor, Keki Jesu Dadrugi, Jingi Lapchi Sheksuso, Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nubjansam, Pema Gesar Dompola, Yamsen Chogi Modrumye, Pema June Sudra, Kordu Kandro Mampekor, Yeki Jesu Dadruki, Jingi Lapchir Sheksuso, Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanje Drupasho. Muito bem. Tá todo mundo bem? Alguém tá chegando pela primeira vez nesse estudo hoje?
Todo mundo veterano já? Então tá bom. Eu acho que estou fazendo pela primeira vez, Renata. Oi, Renata. De onde que você é? Eu sou, eu sou de Porto Alegre e moro na Praia do Rosa. E eu Hum, sou da aluna do Lama Padma-Santen há 7 anos. uhum, E nos últimos 2 anos eu também comecei a ouvir os ensinamentos do Lama Alan Wallace e uhum, acho que é bem interessante a abordagem dele também. É uhum. uma, digamos que é uma parte que ele aborda uma parte que o Lama Padmas um complementa o outro, eu acho, Isso, sim, é. né? Uhum. E eu sou uma praticante muito assídua. Muito bem, bem-vinda, querida. Então, deixa eu te contar o que que a gente está fazendo, assim, aqui, nesse horário, a gente estuda o Budismo com Atitude, né? Que é um livro do Lama Alan Wallace sobre treinamento da mente. Então, Uhum, são ensinamentos muito práticos, assim, né? Para a gente aplicar na vida cotidiana, essa ideia, né? O Lama uhum, sempre recomenda esses ensinamentos como sendo uma forma de... Ele sempre cita um conselho que Drone Tempa, que era o principal aluno de Atisha, né? Que é o grande mestre dos ensinamentos de treinamento da mente, ele dá essa instrução para um aluno, né? Ele diz: deixe que a sua mente se transforme no Dharma, abandone todos os apegos aos assuntos desta vida e deixe que a sua mente se transforme no Dharma, né? Então, esses ensinamentos são para isso, para saturar a nossa mente com o Dharma, né? A gente tem alguma A Tisha ideia, assim, era uma Mahasiddha? como? A Tisha era um Mahasiddha, um dos Mahasiddhas? A Tisha não era um Mahasiddha, ele era um grande pandita, ele era um grande erudito. E um Uhum, grande. Olha, a gente só está aqui estudando budismo tibetano graças à Tisha, eu diria, sabe? Porque quando a Tisha uhum, foi para o Tibete, o budismo estava indo para o vinagre no Tibete, né? Depois, Guru Rinpoche passou por lá, arrumou a casa. 300 anos depois, a coisa estava ladeira abaixo no uhum. Tibete. Aí a Tisha foi para lá, botou ordem de novo em tudo, e estamos nós aqui estudando budismo tibetano. Eu tenho impressão, não, não tenho nenhuma competência para fazer esse tipo de previsão, assim, né? De previsão pregresso, mas a coisa estava feia quando a Tisha foi para lá, né? Então ele é Ele é um grande mestre. indiano Ele é também? indiano, é. Uhum, Ele é indiano, é uma história linda. E o treinamento da mente em 7 pontos é baseado nos ensinamentos dele, né? uhum, Aí, então a gente estuda isso na quarta-feira. Na terça, a Flori coordena o estudo do livro sobre Shamatha, na essência Vajra, né? O Aquietando a Mente. E no domingo a gente está estudando o retiro do Dharmatolo, que no meu coração, no coração de muitas pessoas, foi o retiro mais legal que a gente teve com o Lama até hoje, né? Então a gente está estudando pela 10ª vez. Não, acho que pela terceira vez, sem exagero, acho que terceira vez. Então é isso, querida. A gente tenta. hum, Mas o Dharma tem 90% aquele dos altares sentido, no né, de Tibete. que qualquer ponto que a gente pega, a gente consegue acompanhar, né? Ah, com O certeza. Dharma Porque assim, a gente vai ter que ver muitas vezes, né? Consegue isso, acompanhar igual, porque assim, a gente vai precisar passar muitas vezes pelos pontos iguais, pelos mesmos pontos, né? Mas a gente está isso mesmo. relativamente no começo deste livro aqui, né? O Uhum, Aquietando a Mente já está mais adiantado um pouco, o Dharmatolo está um pouco na terça parte, vamos dizer assim, né? Mas tudo isso está gravado, né? O livro é só realmente, se você quiser estudar o que a gente já passou, né? E seguir a partir de agora. Quer uhum, dizer, sempre dá para entrar em qualquer momento, não tem nada que complique, né? Por isso, porque tá sim, complicado, não que não seja complicado, é que tá complicado para todo mundo, mesmo quem já tá seguindo, né? Por isso. uhum. Mas é isso. A Alana falou que o Obrigada. Atisha tá em. Obrigada, querida. Que o Atisha tá em 90% dos altares no Tibete. E os outros 10% estão bobeando, né? Grande mestre, né? Então vamos lá. Deixa eu. Que página que tá do Kindle? Não tenho a menor ideia. Porque o Kindle, no Kindle tá na página. Deixa eu ver. 111.
Examine a natureza não nascida da consciência. Então, a gente está no segundo ponto, né, ainda. Vamos passar um bom tempo no segundo ponto, na verdade. E a gente está no aspecto de desenvolver a bodhicitta absoluta, né? Então, o primeiro aforisma desse ponto número 2, né? Considere todos os eventos. Na verdade, uma vez que tenha alcançado a estabilidade, revele o mistério. Depois o segundo, que é essencialmente sobre a prática de shamatha, né? Depois, considere todos os eventos como se fossem sonhos. Então, na verdade, eu acho que a gente ficou de comentar, né? A gente ficou de botar em prática, a gente comentou um pouco na semana passada, mas nós fomos atravessados por um sonho ruim, um pesadelo do Márcio, né? Da morte da irmã dele, e a gente saiu todo mundo correndo do estudo para ir fazer o Puja com Lama Santem, e a gente interrompeu. Alguém gostaria de comentar mais um pouco sobre... A gente tinha ficado, né, estudado esse ponto e ficado de fazer isso na prática, assim, né? E a gente chegou a comentar, assim, um pouco. O Paulo comentou, muitas pessoas compartilharam, o Arthur também. Mas alguém gostaria de comentar um pouco mais sobre essa prática de ver todos os fenômenos como se fossem sonhos? Gê, Fala, meu bem. sabe Oi. que antes de acontecer as coisas, né, que aconteceram na semana passada e foi dada essa tarefa de pensar como sonho, aí eu vi assim, quando atravessa uma coisa muito ruim, é muito mais difícil, né? Com certeza. É muito difícil. Eu também, nessa semana, eu também estava vindo num velório, essa semana morreu uma amiga minha, e aí eu pensei, é muito difícil tu fazer como se fosse um sonho nesses momentos, né? A gente fica meio É. sem chão, assim, mesmo que tu tente, exercite, pratique, é bem mais difícil, né? Você sabe, Li, eu estou também terminando a revisão agora já do livro do Rinpoche, né, do Tenzin Wangyal, sobre sonho lúcido, né? Sobre yoga dos sonhos. E ele dá uma instrução que é assim, de você fazer essa prática, né, de procurar ver as coisas como sonho. E uma coisa que eu queria comentar, a gente na semana passada começou a conversar, eu fiquei pensando isso, mas eu não tive tempo de falar. Essa instrução ela é muito direta, pessoal, não é assim, vamos refletir sobre a natureza da realidade, é meio assim, veja como sonho, ponto. Não é muito, sabe? É uma coisa assim, faz esse exercício, estamos vivendo um sonho, né? Então ele também dá essa instrução como prática de yoga diurna, que é clássica, né? Mas ele dá uma instrução muito interessante, que é revisar à noite, né? Quando a gente termina o dia, antes de dormir, porque é uma prática de yoga dos sonhos, né? Por fim, antes de dormir tem uma preparação também na prática de yoga dos sonhos. E ele fala pra gente, que não é o caso nosso aqui, a gente não está estudando yoga dos sonhos aqui, né? A gente só está pegando essa instrução como uma forma de a gente de penetrar a natureza da realidade, né? Mas ele dá uma instrução que eu acho muito legal, que é assim, de revisar à noite, né? Então, vamos supor que durante, como você está dizendo, é difícil de ver essas situações super difíceis, duras, como um sonho, né? Então, vamos supor que durante o dia você não consiga, né? Mas aí à noite, você pode olhar para o que passou, né? E pensar assim, bom, o que passou, o que está na memória nossa, das pessoas, não tem diferença de um sonho. Claro que tem uma dimensão toda física, óbvio, né? As pessoas que perderam casas não vão concordar com isso, obviamente, né? Mas a gente, quando tem um certo distanciamento, a gente pode fazer esse exercício, assim, né? O que passou, quando as pessoas morrem, eu também acho muito impressionante, assim. Tem toda uma vida, né? Muitas urgências, muitos planos, como se a gente sempre fosse viver para sempre. A pessoa morre, aquilo acaba, né? Assim, ponto final, né? Daquela existência, de todos aqueles planos, né? Então, esses momentos mais difíceis, embora tenha muita dor, e isso, claro que fica mais difícil, né? Por outro lado, eles são tão absurdos que a gente pode ver a
fragilidade, né, de tudo que a gente acha tão sólido, tão concreto, né? E ver como isso realmente tem uma qualidade de sonho, né? Mas, por outro lado, do que você está dizendo, o Atisha falava isso também, olha, não tem nada que você treine que não fique mais fácil, né? Se a gente não treinar, nunca vai ficar fácil, né? E é claro também que é mais. Ele também diz para a gente treinar primeiro com o que é mais simples, né? Tá mais para frente, nesse mesmo livro aqui, ele vai falar sobre isso. Então você tem razão. Muitas vezes essas situações que vocês estão passando aí no sul, de estar tão próximo assim de um sofrimento tão louco, né? É muito mais desafiador, né? Então a gente começa pelo rasinho mesmo, né? Mas olha isso, Li. Assim, olha para as certezas que todo mundo tinha antes das enchentes todas, né? Para onde que foi isso aí? Cadê né? Cadê a estabilidade que a gente achava que tinha, né? Não existe, né? Não tem, realmente é como se fosse um sonho nesse sentido, assim, não tem nenhuma regra muito confiável, né? Sansara não é confiável. Não é confiável, né? Oi, Atila, fala, meu bem. Então, é interessante como que as coisas convergem. É, bom, eu queria falar dessa questão da visão da coisa como um sonho, né? O que eu fiquei pensando aqui, que eu vi esses dias todos? Como eu tenho feito as minhas práticas de boa e tenho estudado, enfim, uma das coisas que tem caído bem, assim, que eu vivenciei esses dias todos, inclusive com essas coisas todas acontecendo, né? Não boas, impactantes, foi o seguinte, que a gente, é, esse bardo aqui é um bardo. Então, assim, só que a gente, porque, assim, os mestres têm essa habilidade de julgar a gente para ir para o bardo do sonho, que é útil, para o Não é tão bardo da morte, assustador que é assim, útil, né? mas esse aqui também é um bardo. É. Então, assim, essa condição, porque quando a gente estuda os textos, tanto do Yoga do Sonho, quanto de Poa, ou mesmo do Bardo Tudol, você vai ver o quê? Ele vai estar descrevendo coisas que você pode ver, Uhum, inclusive ver natureza búdica. Então, uhum, assim, nessa experiência aqui, eu acredito que a gente também está sendo convidado a isso. é. Aí o sonho passa a fazer algum sentido, porque quando eu vejo as coisas todas desabando, e elas desabam mesmo, né? É, é, o que que acontece? Vem na minha mente justamente o seguinte: com o que eu sigo daqui para frente? Isso. O que que sobra, né, de tudo isso? O que sobra dessa história, entendeu? É. Que é justamente o seguinte, aquela coisa que Sua Santidade, o Dalai Lama, fala sobre a questão lá da morte, né? Enfim, do se desligar aparelhos, né? Que ele não sabe como é a mente, o que vai acontecer para frente. Então, ou seja, estabilize o que você tem aqui, né? Viva com o que você tem. Então, assim, uma coisa que eu fiquei pensando foi justamente isso, esses dias todos. Com o que eu estou seguindo, de fato? Porque, assim, as coisas continuam desabando, surgindo, desabando, surgindo, desabando, surgindo, desabando. Mas, peraí, o que eu estou vendo? Entendeu? E se me é indicado no bar do Tudol para ver tais e tais coisas como manifestação da deidade, onde que eu estou vendo a deidade aqui? Onde que eu estou vendo o Buda? Entendeu? Eu fiquei pensando isso vários dias, entendeu? Então é muito interessante, porque de repente a gente começa a ver é, as coisas e elas passam a ter um sentido relacional bom, né, que é esse do dia a dia, mas assim, aí vem a pergunta, opa, o que eu estou carregando, entendeu? Dessa história toda, onde que está o Buda, né? Onde que está esse estado em mim, entendeu? Então foi isso daí, a minha experiência aí do ver tudo como um sonho foi nisso, Hum, chegar a questionar o que eu estou fazendo, entendeu? De fato, onde está essa mente? Ela hum, está sendo carregada pelo sofrimento só, ela é sofrimento só, onde que eu estou vendo o Buda nela, entendeu? hum. É isso, Muito sabe? lindo. E é confuso, né, também, né? Mas é isso, é Mas o que você legal, mas falou, pelo menos a gente...
E sabe que eu me lembrei do que você falou de a gente estar também num bardo, né? A gente fala do bardo do sonho, do bardo da morte, né? Mas a gente está no bardo da vida, né? E o texto dos bardos, dos 6 bardos do John Limpa, tem as metáforas, né? De cada bardo. O bardo da vida é muito bonito, é um passarinho num galinho de árvore, num raminho de uma árvore, pousado no raminho de uma árvore. É a metáfora do bardo da vida. Aquele passarinho ele vai voar em breve, não dá para ele ficar ali. O vento vai bater, aquele raminho vai balançar, ele vai ter que voar. Não é lindo? É lindo de morrer, eu acho, essa metáfora, né? Mas a gente demora tanto, parece que a gente. Mas quando o galinho sacode, a gente podia lembrar disso, né? Que estamos aí nesse bardo da vida. O galho está sacudindo, vai ter uma hora que a gente vai precisar voar, né? Mas vai voar, esse que é o ponto. O que é que segue, né? Como é que a gente faz para enxergar o que você está dizendo? Como é que faz para a gente enxergar o que resta quando tudo desaba? Porque resta, né? Ô, Jeane, eu lembrei, sabe de quê? Nessa semana vinha na minha cabeça muito, sabe o quê? Tem eu acho que é do Saramago mesmo, que ele fala de uma onomatopeia que indica o que é a vida, que é o ploft. Poft. Ploft, ploft, acabou. Passa rápido, entendeu? Poft. Ploft, bem Ploft. legal, né? Muito legal. Fala, Ali. Cat Power. Oi, gente. É, eu tive a impressão inversa da Li primeira que falou. A gente passou, a minha família toda, né, passou por algo muito, muito complicado recentemente com a partida do meu tio, uma partida muito, muito inesperável assim para gente. E a impressão que eu tive que até hoje parece que eu estou num sonho, é inverso. Uhum. A sensação de sonho é maior assim, porque a gente vai, às vezes, assim que às vezes eu pego mensagem que eu estava conversando com ele, quando ele estava indo para fazer o tratamento, as conversas. Então, assim, onde que isso se situa? Onde Cadê, está né? isso? Cadê? É muito. E a gente está sempre em contato, eu com a filha dele, com a minha tia, com a minha avó. Então, assim, e a sensação é de sonho mesmo, né? Porque é, é, é tão aterrador que coloca tudo em perspectiva. E a solidez das coisas ficam muito a ausência de solidez fica muito evidente, ficou muito evidente. Então era só essa colocação assim. Eu tive a experiência inversa. Uhum. E assim, o Dharma me ajudou muito a viver isso e a tá nessa situação com uma outra presença, a serviço, sabe? A serviço dele também. E isso é impressionante, assim, como que a prática, tudo que a gente tem feito me ajudou e eu acho que trouxe talvez um pouco mais de lucidez para o momento. Mas a sensação de sonho ela não passa, assim. Não sei se vai voltar a ter a sensação de que tudo é sólido e não se desmancha no ar. A tendência é voltar, né, Lívia? Mas é que, putz, é tão precioso isso aí, é tão. É porque é uma situação diferente da Lívia do Sul, né? Que é uma coisa. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, claro que tem muita gente morrendo e tudo mais, né? Mas é uma catástrofe meio grande, assim, que está atingindo muitas pessoas de formas diferentes. Agora, a morte repentina de alguém próximo, não dá pra gente. A gente não fica no mesmo lugar. E se a gente tem tá com essa motivação, né, de enxergar, é super precioso, porque assim, é como se o Sansara botasse na nossa, ó, tá aqui, ó.
Tenta não olhar agora para isso. Não tem como. É muito incrível mesmo, assim. Tudo. A gente vê como a gente constrói mesmo a realidade que a gente vive, né? Daqui a pouco aquilo vai loft, que nem diz o Saramago. Não é verdade? É muito louco, é muito louco. Mas a gente vive, né, com assim, como se isso nunca fosse acontecer, como se a gente fosse viver para sempre mesmo, né? Eu também não sei se tem outro jeito de a gente viver, mas acho que quando essas coisas acontecem, né, são muito ricas, né? Nossa. Vocês veem, a semana passada eu também fiquei muito impressionada com o Márcio, né? Com todo aquele susto que todo mundo tomou, imagina ele, né? Ele saiu, foi ver o Lama Santem. A gente estava fazendo puja, acompanhando o Lama Santem, ele estava lá. Ele soube e foi encontrar com o Lama Santem. Negócio impressionante, né? Pô, Marcelo, refúgio total, né? Porque podia ficar lá, né? Perdido na confusão, né? Que deve ter sido. Mas ele não bobeou. Foi correndo encontrar o Lama Santem. Fez prática de poa em seguida, assim, e foi correndo encontrar com o Lama Santem, né? Isso a gente realmente vale a pena de cultivar, porque é daí que vai vir essa lucidez, que vai, né? Que a gente vai arranhando, né? E daí podendo se colocar a serviço. Maravilhoso isso, Lili. Love you. Ô, Gê, Sou eu. oi, a Valma que está falando. Gente, desculpa estar aqui sem imagem. Não, eu queria compartilhar a minha experiência. Você sugeriu de fazer essa prática, né? E eu fiz durante a semana, assim, uma coisa mais simplesinha que eu vou falar, assim, de toda vez que eu me lembrava de ver as coisas como sonho, né? E uma coisa muito legal que eu percebi, assim, na minha experiência específica, né? É que a gente, quando olha alguma coisa, a gente já cria uma história e a gente repete. E aquilo vai criando uma novelinha. Então, uma coisa que é uma coisa, ela rapidamente vira outra coisa pela criatividade da nossa mente, que a gente já vai encadeando uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, e aquilo já virou um negócio, né? Então, essa coisa, eu ficava pela rua fazendo minhas coisas, tudo, sonho, 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 e eu sentia essa quebra no encadeamento das historinhas que a gente vai solidificando as coisas. Ai, que legal. Então eu ficava vendo a coisa, daqui a pouco outra. É como se os segundos ficassem mais perceptíveis. E as coisas não viessem em bloco com uma cara que você vai dando, uma novelinha que você vai criando, né? Que Então, legal. foi bem... E vai tudo... A presença fica mais viva, porque você não pega aquela coisa e já começa a analisar, a achar coisas e interpretar, né? Você só vê, é sonho, 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 e você fica vendo. Você fica vendo sem encadear repetições ou interpretações, né? E sem fazer esforço para isso, né? Porque se você olha dizendo é sonho, você acha até engraçado, mas por que eu vou ficar encadeando, contando história, inventando coisa, né? É uma quebra, é como se fosse um martelinho, sabe? Tem uma hora que fica super engraçado, assim. É sonho, é sonho, é sonho, é sonho, é sonho, é sonho, é sonho. Tem um lado de uma brincadeira, claro, as coisas, às vezes, se o karma da gente faz com que tudo fique muito pesado e altos sofrimentos, e todo mundo sente tudo isso, não tem jeito. Mas a prática em si, que você sugeriu, ela em coisas pequenas do cotidiano, né? Ela me levou para essa coisa aí. Mas eu acho que é assim mesmo, sabe? Nas coisas pequenas do cotidiano que a gente precisa começar, porque senão, se acontece o que está acontecendo lá no sul com as meninas aí, fica bem difícil, né? Bem difícil. Agora, tem uma coisa, eu até postei no grupo, né, um trechinho do Tenzin Wangyal, né, ele falando que a gente... E é super importante esse trecho que ele colocou lá, por isso que eu mandei para vocês também, porque a gente está... Que é bom a gente entender em perspectiva aqui também, né? A gente está estudando esse aforisma. Deixa eu pegar aqui uma coisa rapidinho.
como parte, como uma forma de a gente estudar a natureza última, né? Vazia e com a natureza de sonho e tal. Mas, na sequência, a gente vai estudar a natureza relativa da compaixão, né? Então, a gente não precisa ficar com medo de a gente... Quer dizer, a gente precisa ficar com medo, mas a gente vai remediar isso rapidamente, assim, ó. Porque, ó, o que a gente está fazendo, ó? A gente está aqui, né? A gente estudou até agora esses dois aforismos. Agora a gente vai seguir ainda na absoluta, mas em seguida vai vir a natureza relativa, né? E a prática central da natureza relativa vai ser Tonglen, que é uma prática de compaixão na veia, né? Então, quando a gente diz isso é sonho, isso é sonho, isso é sonho, a gente não está negligenciando o sofrimento desgraçado que está acontecendo no Rio Grande do Sul e em muitos outros lugares do mundo, em muitas casas, em muitas famílias, com muitas pessoas. A gente não está fazendo isso, né? Porque a gente vai fazer as duas coisas, a gente vai equilibrar a visão última e a visão relativa, né? Então, o Rinpoche fala uma coisa... Né? Todo mundo viu esse trechinho que eu postei? Deixa eu recuperar aqui. Rapidão. Rapidão mais ou menos, porque... Um pouquinho. Aqui. Achei-lo. Caso alguém não tenha tido tempo de ver. Ó, ele falou o seguinte: há uma importante advertência a respeito desta prática, né? De considerar todos os eventos como se fossem sonhos, que é uma instrução que ele dá também. Você deve respeitar a lógica, as limitações e as responsabilidades da vida convencional. Quando você diz a si mesmo que a vida em vigília é um sonho, isso é verdade. É a verdade absoluta. É um sonho. Mas se você saltar de um edifício, você vai cair, não vai sair voando. Se você desistir do trabalho, as coisas vão ficar por pagar. Se você colocar sua mão no fogo, você vai se queimar. É muito importante manter os pés no chão da realidade do mundo comum. E isso é uma parte necessária da prática. E aqui vem o pulo do gato mesmo. Enquanto houver um eu e um outro, quer dizer, enquanto a gente estiver nessa mente dual, haverá um mundo no qual nós vivemos e pelo qual nós somos responsáveis. Estamos rodeados de seres em sofrimento que se beneficiam das nossas respostas compassivas e que são prejudicados se reagirmos descuidadamente ou se desconsiderarmos seu sofrimento como sendo apenas sonho. Nossas decisões e ações têm consequências e é importante desenvolver tanto a sabedoria de ver a natureza de sonho e vazia das coisas, quanto a compaixão para responder a tudo que surgir com generosidade, bondade e boa vontade. Eu achei muito maravilhoso essa explicação do Rinpoche, porque coloca o nosso estudo também em perspectiva, né? Porque a gente pode ficar meio aflito de pensar, como sonho? As pessoas estão morrendo. Meu tio morreu, como assim sonho? Né? Mas é uma visão complexa mesmo da realidade, que a gente vai estudar os dois lados. É que agora, neste momento, né, a gente está estudando um dos lados, mas daqui a pouco nós vamos estudar o outro. E a gente vai precisar combinar essas duas coisas. Mas não tem outro jeito, a gente precisa, né, treinar uma, treinar outra e ir combinando. Então, não se preocupem que a gente não vai negligenciar isso. As duas coisas são realidades, né? Tem a realidade vazia, luminosa, de sonho, na realidade, e tem a realidade relativa, de sofrimento, de dor, de alegria, de beleza, de tudo. As duas coisas são realidades, né? Como né, nada na vida é fácil, essa é a nossa tarefa, né? Simples assim. Muito bem, fofuras, vamos seguir para a próxima? Então, ó, só para a gente resumir. A forma que a Valma descreveu, acho que é a melhor forma de a gente fazer essa prática mesmo, sabe? É olhar e falar, é sonho. Simples assim. Isso tem um efeito, como a Valma descreveu lindamente, né? Tem um efeito fazer isso.
Claro que a gente pode refletir, a gente pode encontrar argumentos, olhar para trás, e quando a gente toma uns tapa na cara do Sansara, pode ser que fique mais fácil, talvez mais difícil, enfim, mas pode ser uma outra oportunidade de a gente praticar. Mas em coisas pequenas tem um efeito na gente, que é justamente tirar essa solidez toda que a gente dá, né? Entre, sei lá, e cada um vai ter uma experiência. Fala, Lili. É só uma coisinha assim que me veio com essa história toda e que às vezes vai ajudar, não sei. Me pareceu assim que a diferença da vigília são as questões do corpo, né, da matéria. E E a coisa aí, compartilhada também é diferente. então, no sonho no sonho dormindo, a gente não tem os limites da matéria. É mais ou menos. Eu meio que entendi. Não teria, né? Mas tem também. Porque o nosso karma é tão forte, né? Com isso que a gente tem também. Você já se perguntou por que a gente pisa no chão e não afunda no sonho? Se não tem chão? Não afunda, a gente anda sobre o chão. Que chão, né? Por que a gente assim, só não voa no sonho, né? Quer dizer, também tem a mente que acha que tem chão, a mente que acha que tem parede, a mente que acha que tem outras pessoas. Teve uma época que eu queria me atirar na frente de um carro para morrer no sonho. Lúcido, né? Queria me atirar. E os carros, eu tava assim, na frente de um carro. Eu falei, agora eu vou morrer, eu quero morrer no sonho, né? Me atirava, o carro desviava. Não consegui morrer atropelada. O carro desviava. É como se eu tivesse o meu pavor de morrer, né? Fizesse os carros do meu sonho desviarem. Olha que coisa maluca. É muito maluco, né? Mas é um experimento, né? É divertido, assim, é um experimento para a gente ver o quanto a nossa mente limita a nossa experiência mesmo, né? Mas uma coisa que complica na nossa vida de vigília é que a realidade é compartilhada. Então parece que é de verdade, mais ainda, né? Todo mundo está vendo mais ou menos a mesma coisa, mas por que está todo mundo vendo mais ou menos a mesma coisa? Porque nós todos temos o mesmo karma, né? Compartilhamos o mesmo karma de ver as coisas como mais ou menos como a gente vê. Então, aí parece que aquilo é de verdade mesmo. Complica mais ainda, porque no sonho, né? Sei lá que cada um tá vendo no sonho, é coisa sem pé nem cabeça, total, né? Então, sei lá o que as pessoas. Então, não tem muito isso, né? Do compartilhamento, assim, da realidade, entre aspas, né? Por isso que parece que é mais sólido ainda. Mas é muito interessante. Vamos lá, então, chuchus. Agora, próximo, examine a natureza não nascida da consciência. Vou já tirar o grifo. Então, dirija a mente diretamente à natureza da consciência e examine aquilo que é não nascido. A consciência não nascida é consciência primordial. Um pouco o que o Átila estava falando, assim. Enquanto você estiver vivo, você poderá praticar atenção plena à respiração, né? A gente pode fazer chamata com foco na respiração. A qualquer momento, em qualquer circunstância, contanto que esteja respirando, você poderá fazer essa prática. Na tradição budista, durante a sequência gradual do processo de morte, a mente passa por uma série de experiências depois da respiração ter cessado. A partir desse ponto, ainda que os sentidos não estejam mais em operação e que para todos os efeitos práticos você tenha perdido o corpo, ainda é possível observar a mente. Então, depois que a respiração cessa, você ainda pode meditar. A respiração não é o único objeto de meditação que a gente pode usar, né? À medida que o processo de morte avança, ao final, você também perde a mente. Mas vamos ver o que ele quer dizer. A mente, entre aspas, que será perdida, é a mente condicionada pela vida, por esta nossa existência, por este bardo da vida, né? A mente repleta de memórias, experiências, esperanças, desejos, emoções, faculdades conceituais de reconhecimento, de imaginação, a mesma mente treinada na meditação. Essa mente vai deixar de existir também. O que resta após a perda da respiração, do corpo e da mente é o que os budistas chamam de consciência não nascida, ou a clara luz da morte.
A consciência não nascida é consciência em seu estado primordial. Primordial que não teve início e não tem fim. Não estruturada pela experiência e nem pelo cérebro, pelo sistema nervoso humanos. Faltou um E aí, né? Pelo cérebro e pelo sistema nervoso humanos. A natureza primordial da consciência não é estruturada pela noção de sujeito versus objeto. A consciência não nascida também não é condicionada por sermos uma pessoa boa ou má, nem mesmo por sermos humanos. Durante séculos, os contemplativos que sustentaram a continuidade da consciência durante a morte e na reencarnação subsequente descreveram os detalhes da experiência da morte, incluindo a natureza da consciência não nascida. Todos nós teremos a mesma oportunidade que os contemplativos tiveram para experienciar a consciência primordial na morte. Não temos escolha. Perderemos a respiração, o corpo, a mente, restando apenas a consciência primordial. Nós teremos a oportunidade de determinar a natureza desobstruída e não nascida da consciência quando morrermos. Mas, se seremos capazes de aproveitar essa oportunidade, é uma outra questão. Se nos oferecerem uma boa refeição, mas não soubermos como abrir a boca, nós não conseguiremos comer. A morte nos serve a consciência primordial em uma bandeja. Será que estaremos preparados para aproveitar essa oportunidade? Para identificá-la acessando essa fonte de sabedoria, de compaixão e de poder? Reconhecer ou não a natureza não nascida durante a morte dependerá de termos ou não a reconhecido durante a vida. A maneira de determinar a consciência não nascida durante a vida é praticar. Então, olha só, é bem o que o Átila estava falando, né? E o Rinpoche, no livro, ele descreve uma coisa super bonita, porque ele dá a impressão que a Clara Luz, a Clara Luz é outro nome de consciência primordial, para consciência primordial, né? A Clara Luz. Dá a impressão que a Clara Luz a gente só vai encontrar na morte, né? Mas o Rinpoche descreve a clara luz da vida, a clara luz do sonho, a clara luz do sono, a clara luz da meditação, a mesma clara luz, que a gente pode identificar em muitos bardos diferentes, né? A gente precisa esperar morrer para identificar. Aliás, não adianta esperar morrer para identificar a clara luz, né? Se a gente não identificar a clara luz em vida, em outro... Se a gente não se familiarizar, ela vai passar assim na nossa frente e a gente vai estar distraído com outra coisa. Na verdade, ela não vai nem passar assim, ela vai passar assim, ó, né? Voando assim na nossa frente, a gente não vai nem... Quando... A gente vai ter um blackout completo na morte, não vai ver a clara luz e vai, sei lá, para um outro... A gente vai perder essa primeira oportunidade de atingir iluminação na morte, que é a iluminação pela liberação no Dharmakaya. Já passou. Se a gente não identificar a clara luz, a gente vai perder essa primeira chance. Tem outras, mas essa primeira chance a gente vai perder, né? Então, é disso que o Lama está falando. Como é que a gente pode identificar a clara luz agora? Se alguém tiver não sei se a Flori ou a Denise está aí? Não tá, né? Não tá. Um poema do Lama que tem na Sadhana, aquele poema... De qual? Qual lama? Do Lama Santen. Ah, a do... Peraí. Como é que era mesmo? Que é exatamente isso. O Lama Santen também ensinando a gente a... Diz um pedacinho. Um pedacinho, pode identificar. Diz um pedacinho o que você quer. Ah, não lembro. Peraí. Os 5 bardos, né? Dos 5 bardos? Não, Aqui, não, 5 não, bardos. não é. Não. É um poema mesmo, que o Lama mesmo escreveu. Ah, sim. A última. Sabe qual é? Eu sei. Alguma coisa da natureza última, né? A natureza última, é. Acho que tem na Sadhana. Eu vou procurar, depois eu mando para todo mundo. Ah, então a versão nova eu não tenho, não, ela. Na versão antiga. Tem uma versão grandona da Sadhana. Nova com ela, né? É o Lama fazendo. É um poema do Lama Santen, lindo de morrer assim, mas falando que a gente pode identificar a clara luz, a consciência não nascida, isso que o texto agora está falando, em qualquer circunstância, no meio da confusão. Buscando o ponto último, né? Oi? Buscando o ponto último, exatamente, buscando o ponto último. Vale muito a pena, a gente. Você tem aí, Flor? Achou? Tenho aqui, mas. Ah, você quer que te mande no zap? Não, eu posso procurar, era para ler agora.
Ah, eu posso. É enorme, né? É enorme. É. Tá, A mandala vamos mandar, cada um contempla, é né? melhor, é melhor. Cada um É enorme. contempla, assim, esse texto do Lama Santen. Mas é um convite para a gente reconhecer o que nunca desliga. Sabe uma coisa que está ligada o tempo todo? A gente tem alguma coisa ligada o tempo todo, não tem? A gente, ainda que a gente vá dormir, a gente vai para o piloto, para a luzinha de piloto, né? Aquela luzinha dos aquecedores, assim, né? Mas não apaga, né, aquilo. Nem quando a gente morre. O máximo que acontece é a gente ficar na luzinha do piloto, assim, da lâmpada, da chaminha piloto, né? Mas aquilo surge, né? O tempo todo, tá o tempo todo ligado, assim, alguma coisa que tá. E é muito. Eu recentemente que eu me liguei. Aí como a gente. Puta merda, como a gente. Recentemente que eu me liguei, que todo mundo tem esse mesmo piloto, essa mesma luzinha que não apaga nunca ligada, sabe? E é o que a gente tem mais em comum, assim, com todos os seres, né? E é um pouco arranhando essa coisa da consciência não nascida, né? Que, assim, não tem nenhuma configuração nela ainda, né? É simplesmente isso que resta quando tudo desaba, assim. Quando o corpo, quando inunda a cidade, quando morre alguém, quando a gente mesmo morre, quando tudo desaba, pessoal, não acaba. A gente segue. O que segue, né? Esse que essa que é a consciência não nascida, né? Mas não tô nem de jeito nenhum tentando descrever, porque não dá, né? Mas esse a prática, né? Então, examinar a natureza não nascida da consciência é a prática de voltar a atenção para a própria consciência, a fim de observar o observador. Só que cuidado, observar o observador, não observar a pessoa que nós somos. Ah, vou observar eu mesmo, tá? A Jeane com essa cara. Não é isso. É aquela... O que é em mim que observa? O que é em mim que percebe as coisas, que percebe o mundo, que percebe, que tem experiência, né? Esse é o observador. Não vamos cair na cilada de achar que isso aqui é uma, sei lá, imagem que eu tenho de mim, a minha, sei lá, minha personalidade, qualquer coisa dessas. O que está mais atrás, assim? Tem até práticas que o Lama faz, de a gente começar a olhar e a gente vai vendo. Quando você olha para o observador, o que você vê? Ah, vejo a minha cara. Não, mas a minha cara não é o observador. Ah, não, aí eu vejo a minha história. Não, vejo o meu nome. Não. Até a hora que você vai, não sei, tá bom, não sei, vai. Aí pode ser que a gente chegue em alguma coisa menos possível de ser descrita, de ser definida, que está mais próximo do observador de verdade, né? Mas é uma prática de meio que de eliminação, assim, de todas as formas que a gente se define, né? Para chegar nesse ponto último, assim, que é o que o Lama está descrevendo no poema lá também. Vamos seguir aqui. As 3 técnicas de meditação no modelo de controle, esse negócio de modelo de controle, eu quero morrer com esse negócio. O Lama não usa mais essa descrição, é muito antiga. Mas as 3 técnicas de meditação no modelo de controle, usando um objeto, como a respiração, para desenvolver a estabilidade da atenção, o modelo de liberação, estabelecendo a mente em seu estado natural, né? De deixar todos os fenômenos mentais surgirem, desaparecerem, sem a gente se envolver com eles, e de examinar a natureza não nascida de consciência, quando praticadas diretamente, o que é observar o observador, quando observadas diariamente e em sequência, formam a base para uma prática efetiva, integrando o Dharma à vida diária. A gente tem que começar com alguma coisa fácil de fazer, né? Tipo, que já não é fácil. Que todo mundo começa as práticas de Shamatha, quer dizer, todo mundo que é aluno do Alan Wallace começou as práticas de Shamatha com foco na respiração, porque vamos combinar, é o que mais fácil. Mesmo assim, a gente vai falar, não, eu me distraio cada 3 segundos. É isso mesmo. Cada 3 segundos a gente distrai, solto que distrai, eu volto, e é essa brincadeira mesmo, né? Até uma hora que estabiliza um pouquinho. Quando estabiliza um pouquinho, a gente pode olhar para a mente, né? Aí a mente é aquela zona, aquela confusão, a gente é arrastado a cada 3 segundos igual, mas daqui a pouco a gente vai pensando, não, tem um jeito aqui de eu deixar as coisas
o circo, né, pegar fogo aqui e simplesmente assistir de camarote. Dá para fazer isso, alguns momentos, assim, beleza. Aí, isso que assiste de camarote é o quê? O que está assistindo de camarote? Essa é a terceira prática, que é a consciência da consciência, na verdade. O Lama, lá no Revolução da Atenção, ele descreve direitinho essa sequência, né? E então, consciência da consciência seria essa terceira prática. Para algumas pessoas, ela é a prática mais fácil, mas eu sempre acho que tem um risco aí, sabe? Porque a consciência da consciência é muito sutil, é uma prática muito sutil, né? A gente repousar na consciência livre de qualquer objeto, até da mente, né? Ela é super sutil. Eu não vou dizer que não dá, mas é muito raro, assim, ser realmente uma prática que a gente consegue fazer de saída, né? Porque a nossa mente é super teflon no começo, assim. Desculpa, ela é super velcro, como diz minha aluna. No começo nossa mente é velcro, depois vai virando teflon, mas no começo é velcro. Então, tudo que passa arrasta, né? Então, não é uma prática simples de fazer, de saída. Precisava ter um pouquinho de estabilidade, assim, né? Mas é possível que seja uma prática que a gente tenha uma tendência natural a, sei lá, uma facilidade natural, né? Ou uma prática que a gente mais gosta. Pode acontecer isso, né? E beleza, é só mesmo repousar. É como a consciência da consciência é um pouco diferente, porque a consciência não é exatamente um objeto que está na nossa frente que a gente vai observar, né? A gente vai se dar conta, vai perceber que é onde a gente tá, né? É o que a gente é. Então não é assim, deixa eu olhar para minha consciência, vou olhar para meu, né? Não é o que a gente é. É mais se soltar no que a gente verdadeiramente é, né? Sem correr para lá para cá atrás de objetos, da mente, dos sentidos, mas não é fácil, né? Claro que não é fácil. Mas é a prática essencial do Mahamudra, do Dzogchen, todas essas... Aí, o que aconteceu com o jeito que o Lama Nossa ensina Shamatha, né? No começo ele ensinava assim mesmo, assim, Shamatha com foco na respiração, Shamatha com foco na mente, consciência da consciência. Era essa sequência e Shamatha com foco na mente, a mente era um objeto mesmo. A gente realmente observava os pensamentos, né? Quando ele foi trazendo mais os ensinamentos do Dzogchen pra gente, do John Limpa, ele foi ensinando essa prática de Shamatha com foco na mente, que nem chama mais Shamatha com foco na mente, chama estabelecer a mente no estado natural. Que assim, a gente vai observar os pensamentos só para não ser arrastado sem querer. Tipo assim, de surpresa. Só para não ser surpreendido. A gente só vê os pensamentos, tudo que está surgindo na mente, passando para não ser pego desprevenido. Mas a gente vai repousando na própria consciência. Né? Essa que é a prática final, assim. Oi, Cris, fala, querida. Oi, Gê, tudo bem? Deixa eu te perguntar, e isso seria para a gente fazer na mesma sessão? Não, são práticas Tá. diferentes mesmo. Tá. Melhor que sejam práticas Beleza. diferentes, senão fica muito... Existe essa prática, o Lama falava que era o popurrí de Shamatha. Ele começava com respiração, dá para fazer. Respiração, mente, e solta tudo e descansa, né? Na verdade, as práticas de Shamatha todas que o Lama ensinava, no final, nos últimos segundos, ele sempre falava isso. Agora abandona o foco e deixa a consciência repousar, se sustentando em sua própria base. Essa era uma prática de consciência a consciência. Só que ele deixava a gente fazer isso nos 30 segundos finais, assim, sabe? Como se fosse pra gente ir experimentando o que é. Porque fica um pouco mais fácil. A gente treinou, sei lá, pode ser Shamatha com foco na respiração. A gente tá lá usando a respiração de foco, né? Ele até usava umas imagens assim, como se a respiração fosse uma boia que a gente tá segurando na boia, né? Imagina você de snorkel no mar, segurando na boia, olhando pro mar. Né? No começo você agarra na boia, fica agarrado na boia. Aí daqui a pouco você já só se apoia na boia e fica olhando para o mar. Essa seria a prática de Shamatha com foco na mente. Fica observando os peixinhos, né? Depois você solta a boia e solta os peixinhos também. Só se entrega para o mar ali, né? Você fica repousando na Eu própria... acho que no
no finalzinho desse livro, no finalzinho mesmo, nas últimas páginas, assim, ele dá uma meditação que é mais ou menos esse popurrí que você falou, assim. Eu É, acho que ela termina até com a coisa observadora, assim, né? Eu é, fiz durante um tempo, depois eu meio que adaptei a fazer, tipo, respiração metade e a metade tentar soltar, assim, uma é coisa assim. legal, é legal. É, Porque, entendi. porque quando a gente faz um tempo, durante uns minutos, né, a prática chama estar com foco na respiração, a gente estabiliza um pouco, né? Sai um pouco daquela, né? Pode acontecer, né? A gente não conseguir, mas a gente estabiliza um pouquinho, né? Fica mais fácil de a gente descansar sem ser catado, agarrado, né? Pelos conteúdos todos. Uhum. Então, mesmo que a gente vá fazer a prática de consciência da consciência, que acho que vem na sequência aqui nesse mesmo trecho aqui, a próxima, se eu não me engano, próximo tópico é essa meditação mesmo, né? De consciência da consciência, repousar na consciência não nascida. Mesmo que a gente for fazer essa prática, a gente no início precisa estabilizar um pouco. Então é meio que uma sequência natural, né? Mas a gente pode fazer as práticas mesmo, respiração, mente e consciência, como práticas separadas. Mas quando a gente for fazer consciência, vai ser uma sequência natural. A gente não vai começar já, repouso na consciência e pronto, acabou. No método do Lama Long Wallace, né? No método do Eric, 1, 2, 3, agora, solta. É isso. Muito mais direto, né? Vamos nessa? Vamos seguir mais um pouquinho? Nossa, eu tô com uma dor de cabeça que tá me perturbando um pouco aqui. Bom, aí a prática de observar o observador sonda a natureza não nascida da própria consciência, desmantelando a dicotomia entre dentro e fora. No âmbito prático, é um antídoto poderoso para uma ampla gama de aflições mentais. Porque a gente está livre das aflições mentais quando a gente está fazendo essa prática, né? Como se as aflições mentais fizessem só parte do show, né? Mas a gente não está engalfinhado com as aflições mentais. Quando você se irrita, fica ansioso ou anseia por alguma coisa, quando se sente enciumado ou envaidecido, pratique observar o observador. Essa prática crava uma lança no coração dessas aflições, fazendo com que elas se evaporem como névoa. Tipo assim, ai, que raiva, tô morrendo de raiva. Aí, quem que tá com raiva? Aí você tira... Isso, assim, é um truque, na verdade. Porque, assim, para a emoção se sustentar, a gente precisa estar focando o objeto. Se a gente tirar a atenção do objeto, a emoção também vai embora. A gente precisaria voltar para o objeto para a emoção continuar se, né, tacando fogo. Mas quando você está com raiva e vira o foco da atenção para quem que está com raiva, você fica assim Você fica assim, ó. Sabe aquele meme do John Travolta? Procurando, assim, perdidão, assim, procurando alguma coisa. É a sensação. Eu nem gosto de falar isso porque vocês vão lembrar desse meme quando fizer essa prática. Desculpa, já introduzi o meme do John Travolta. Mas é como eu me sinto, às vezes, quando eu faço essa prática. Fala, Aninha. Você sabe que aconteceu uma coisa muito interessante comigo nessa semana e que tem a ver com isso. Eu estava numa farmácia, né? E aí estava na fila esperando para pagar, e na frente, pagando, tinha um casal, né? E a menina, devia ter uns 10 anos, o quê? Ela parecia uma libélula, assim, sabe? E voava para cá e voava para lá, quase que me deu uma cacetada. Eu falei, ixi, tá surgindo alguma coisa aqui. Peraí, eu vou cacipar essa criatura aqui, sabe? Isso não tá prestando. Aí eu comecei a achar assim, não, Ana, para. Cadê? Aí eu comecei a rezar o mantra, sabe? Aí eu comecei a ficar nervosa, aí eu misturava o Taritan Sorra com o Om Pam Pem Vrum, sabe? Que eu fiquei misturando os mantras, aí eu já fiz uma confusão de mantra. E aquela menina não parava. Aí para chegar, ainda a mãe, ela devia ser uma árabe, o casal, sabe? E era daquele tipo, não era esse preço que eu vi, sabe? Eu vi um outro preço. Aí saía o cara do caixa, ia lá. Eu vi uma conversa falando isso assim,
Ainda por cima, aí ela fez isso uma vez, fez isso 2 vezes. Aí eu comecei a ver uma outra conversa falando, tinha que ser uma gente de fora mesmo, para estar aqui em Curitiba fazendo essas pragas, né? Mas assim, aí eu comecei a ver os mantras, né? E tentar, mas foi uma confusão de mantra na minha cabeça. Eu falei, porque eu não conseguia lidar com isso, sabe? Aí eu falei assim, aí até que me chamaram para pagar, mas eu vi que se eu não tivesse fazendo isso, eu ia pegar e caspar aquela menina, sabe? Porque era muito louca, entendeu? E eu vi que isso é muito forte em mim, eu preciso de uma âncora mesmo para, sabe, lidar com essa coisa que vai violenta mesmo, que vai se bobear, deixando a coisa. É É. difícil. Tem muitos métodos, né? O mantra é um antídoto, né? O que a gente chama de antídoto, assim, você está evocando alguma coisa que te leve a sua mente para uma outra paisagem, né? Sei lá, você evoca o mantra de Tara, por exemplo, né? Então, o Garchen Rinpoche, que é um dos lamas do Lama Langola, assim, né? Maravilhoso, fofo. Ele... Uma vez eu estava vendo uma iniciação de Tara que ele estava dando, Tara Branca, que é a deidade dele, assim, né? Ele conta várias histórias de quando ele foi salvo por Tara, né? E ele fala, Tara é o amor. Eu achei aquilo tão bonito. Então, quando a gente recita o mantra de Tara, né? É como se a gente estivesse se conectando com o amor, né? Cadê o amor do meu coração? Assim, Om Taretan Soha, Om Taretan Soha, Tara vermelha, ou sei lá, qualquer mantra de Tara. Como se a gente quisesse se conectar com o amor, né? Então, isso é um antídoto, é um pouco para trocar de paisagem. Você está naquela paisagem brava, irritada, com a criança que não para, blá, 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 com os turistas que vão para Curitiba incomodar você, com essa cidade tão maravilhosa, tranquila que é Curitiba, e esses turistas, esses imigrantes perturbando. Quer dizer, você sai dessa paisagem e vai para a terra pura de Tara, né? Uma outra coisa. Então, é uma troca de paisagem, assim, né? É um método. Mas às vezes não funciona, porque a gente quer recitar o mantra e não lembra nem direito o mantra, que aconteceu contigo, né? Então, mas uma coisa boa, Ana, que é você perceber tudo isso acontecendo, né? Você percebeu que surgiu uma coisa de territorialidade, assim, né? Essa é a minha cidade, o que vocês estão fazendo aqui, me incomodando, né? A tentativa de controlar uma criança, que é uma coisa difícil de controlar. Eu fico comovida porque eu devia ser igual essa menina quando era criança. Se eu vivesse hoje, se eu fosse criança hoje, certamente estaria tomando Ritalina, porque eu era uma criança hiperativa, muito. As pessoas que me conheciam quando eu era criança, me encontram depois e falam assim, Genê, você não andava, eu só corria. Essas pessoas nunca me viram caminhando, elas só me viam correndo, assim, né? Eu era uma criança, eu devia ser essa garota libela aí da farmácia. Então, assim, eu empatizo com a criança, sabe? Eu era meio assim, eu acho. Jeane, Oi, fala, Mori. tem um outro lado também do mantra, né, que você falou, do Garchen Rinpoche, que foi bem elevado e tudo. Tem aquela dos Onza que fala que enquanto você está recitando mantra, você não está pensando besteira, entendeu? Essa é a se você parte lembrar mais do mantra, né? Não, mantra, porque o significado Ana, de mantra, você não né? conseguir, Ana, se você não conseguir encontrar o amor, entendeu? Recita só para tocar. Mas tem que lembrar o mantra. Mas mesmo que errar, se misturar com o de Guru Rinpoche, não faz mal. Mas, porque assim, o significado de mantra é proteção mesmo. É para proteger a mente nossa das aflições. É como se a gente tirasse as aflições e colocasse o mantra no lugar, né? Então é truque. Não é o método final. O método final é olha só a raiva da criança. Olha só a raiva da imigrante. Quem tá com raiva? Aí isso junta a volta. Você não acha? Pronto, aquilo se desfaz na tua cara. Não precisa fazer mais nada, é um método de liberação. Né? Eu acho que eu vou ter que evoluir muito, porque não, amiga, não vai hora ter que evoluir que muito, vem- não. Nós vamos fazer essa prática semana que vem. Você vai ver. Não é treino, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. E é bom treinar com coisas pequenas, assim. Quando você se irritar levemente com alguma coisa, quem que tá irritado? Cadê? É um método que o Eric também ensinou recentemente no body training também. Era um dos métodos mais diretos de Vipassana. Direto, assim. Oi, fala, Rê. Tá fechado teu microfone.
Eu queria compartilhar um método que eu uso, que eu acho muito bom, que é sempre quando alguém me irrita ou um objeto me irrita, eu procuro ver esse objeto como meu mestre. Quando me irritou, eu digo, nossa, o mestre apareceu. E aí esse mestre, ele tem o poder de, assim, ele cava fundo e coisas que em emoções boas a gente não cava fundo assim. Então, os Budas irados, né? Budas pacíficos irados. A gente estava vendo o texto do Bar do Todol agora no estudo com o Lama, e a gente falou muito sobre os Budas irados, né? Então, eles cavam fundo na gente os nossos aspectos que a gente precisa trabalhar. Então, os inimigos, eles são super valiosos, porque quando a gente se irrita, eu já não presto mais atenção na pessoa. Eu presto atenção na minha irritação. Nossa, olha o que apareceu. E a pessoa já fica em segundo plano. Porque daí eu vou trabalhar aquilo ali que apareceu, sabe? E repara que a intensidade da emoção, ela reduz imediatamente, porque você tirou o foco do outro, que é o que está jogando gasolina na emoção, né? E também jogo que é o meu karma, né? Também penso assim, nossa, olha, eu reproduzi isso e agora isso está voltando, né? Então, reduz a pessoa a pó, na verdade, assim, a pessoa some, né? Secundária. E eu fico comigo mesmo. Então, é bem interessante vir uma ferramenta, né? Vira uma ferramenta mesmo, assim, né? Eu tinha um vizinho que foi maravilhoso nisso. Vizinho maravilhoso, assim, que ele era meu mestre, ele aparecia, pronto. Ele aparecia, a imagem dele, pronto, aparecia tudo que eu precisava trabalhar em mim. Poderosíssimo. Já aparecia, né? E objetos também, eu digo, o celular é meu mestre. Olha, meu mestre agora é celular, eu tô mal, né? Porque o celular some, eu perco, fico nervosa, e digo, meu Deus, o celular tragédia. Vou te mostrar o apego. A coisa tá feia. São as lixas. A Jetsuma fala que essas pessoas são lixas pra gente. Que precisam, a gente precisa de lixa. Para parar as nossas arestas, né? Exatamente. Se só tiver cedinha passando em cima da gente, assim, só coisinha fofinha, molinha, assim. Seríamos todos crianças mimadas, né? O exemplo da mãe, né? Eu sou mãe de 3 filhos, né? E quando eu entrei no budismo e comecei a caminhar para o lado positivo, eu descobri que eu tinha que voltar, porque meus filhos tomaram conta, né? Eu fiquei boazinha, né? Ficou tudo, muito melhor. Agora eu sou budista, ficou tudo fofo, né? E aí eu descobri que não era por ali também. Não era por ali, porque os meus filhos começaram a... Aí eu tive que recuperar aquela mãe irada, porque crianças mimadas são seres insuportáveis, principalmente para eles mesmos, né? Para o mundo e para eles mesmos, né? Então a gente pode lidar com os Budas irados dessa forma, né? Tipo, eles são nossos pais educadores, né? E estão nos educando, né? Porque a gente é muito mimado. O problema da raiva, dessas emoções destrutivas, é a gente se identificar com elas, né? A gente se transforma naquela raiva. Eu tô com raiva. A raiva tá, né? Em inglês é mais fácil, né? I'm anger. Eu sou a raiva, né? I'm angry. Eu sou a raiva. Não tem essa diferença entre estou e sou, né? Então é mais óbvia assim, a identificação. A gente ainda fala eu estou com raiva. Pode, como se a gente pudesse não estar também, né? Tipo... mas o ponto é a identificação. Então, se qualquer método que ajude a gente a se desidentificar um pouquinho, que tem um pouquinho de espaço de negociação, assim, já está valendo. Mas o método final é a liberação natural. Então, aquilo surge, a gente vê aquilo como simplesmente uma manifestação como qualquer outra e desaparece. Esse é realmente o PhD lá, né? Os catedráticos, assim, da regulação emocional, né? Mas é isso. Amores, acho que a gente vai deixar para estudar a prática. Minha sugestão é assim, a gente estuda a prática que vem agora aqui, ó, na sequência aqui, essa prática mesmo, a gente lê e estuda a prática. Depois eu posso tentar guiar. Nunca funciona direito, porque um texto é sempre ruim de guiar, né? Que isso? Ô, Gê, não, então, Gê... Armadilha barata.
Eu estou acompanhando o estudo, mas às vezes eu acompanho vendo vídeo, né? E eu vi um vídeo em que a gente aqui no estudo falou muito sobre as baratas. E aí eu me lembrei que o Padma Dorje, ele uma vez fez um vídeo falando de baratas, porque ele contando que lá em Porto Alegre, no apartamento dele no verão, tinha muita barata. Então ele colocou 2 armadilhas dessas que não matam a barata. Essa coisa não mata a barata, não tem veneno, não tem nada. Então as baratas entram nessa casinha e ele depois levava até o parque e soltava a barata. Então eu percebi que tem umas pessoas que talvez tenham interesse. Então essa armadilha é a que ele usa. E Vou te depois dar uma e má ele não precisa. notícia, Valminha. Esse anúncio está pausado. Significa que o fabricante, o anunciante, não tem o produto. Mas ele tem 2 dessas no apartamento dele no verão, e ele, quando ele vai e solta depois as baratas no. Eu não uso, tá? Eu não comprei, eu tenho tido pouco contato com as baratas, mas eu me lembro que teve um dia desse estudo que o pessoal falou muito e eu vi que tinham pessoas que estavam interessadas em matar menos as baratas, né? Então ele usa esse daí, mas tem outros que é uma Tem que procurar armadilha outro. que Armadilha para é barata. uma armadilha que não mata as baratas e depois a pessoa pode soltar. Uhum. Muito legal. Esse link não adianta porque está esgotado e o Mercado Livre está cheio de coisa assim mesmo. Mas se procurar armadilha para barata, talvez surjam outras ofertas aí. Muito bom, chuchus. Então vamos fazer isso. Semana que vem a gente estuda essa prática e a gente tenta fazer. Vou ver se eu consigo fazer uma meditação conduzida, mais ou menos, seguindo o texto. Tá bom? Beleza? Olha só, gentes. Todo dia às 8 horas, eu sei que nem todo mundo tem conexão com o Eric Pemacunza, mas quem tiver e quiser, se ainda não tiver visto, o seu Atacaente está onde, Darcy? Está em Minas? Gonçalves. Aqui caiu uma chuva de granizo, mas passou rapidão. Então, se vocês quiserem, a gente está se encontrando todos os dias às 8 horas da manhã para fazer recitação de mantra de Tara e de Amitaios, de longa vida, né? Para recuperação dele pronta, o mais rápido possível. Então, se vocês quiserem, eu posso postar lá no nosso grupo, se vocês não se importarem também, né? A gente fica evitando de postar muita coisa diferente, assim, para não bagunçar, mas ele é um grande mestre, pessoal, assim, e é um grande Tem notícia tradutor. dele, Jane? Ele Tem está notícia melhor, dele? mas ainda está internado e ainda não decidiram o que vão fazer, assim. Eu tenho a sensação, eu nem gosto de dizer porque não sei exatamente, mas eu tenho a sensação que é insuficiência cardíaca mesmo, sabe? Com certeza. Né? Crônica e é difícil, né, de estabelecer uma conduta, assim. Mas ele descompensou, porque ele internou e tá ainda internado, né? Na Dinamarca, né? É um sistema mega racional, tudo, né? Então, assim, não deve estar simples a coisa. Então, eu vou postar lá no nosso grupo, tá? Todo dia às 8 horas, a gente fica das 8 às 9. Quem precisa sair antes, a gente faz meia hora de prática de Tara, meia hora de prática de Amitaios. E no final de semana, a gente vai precisar fazer só meia hora, porque eu vou estar conduzindo um retiro de professores do CIB. Sei lá, vou ficar. 9 horas tem que estar pronta para dar prática, então não dá tempo de eu sair correndo assim. Então, vai ser das 8 às 8h30, mais ou menos. No sábado e no domingo, mas a gente está fazendo. Outro aviso aqui: domingo eu não vou poder conduzir. Eu vou falar também no grupo lá, mas eu não vou poder conduzir a prática do domingo, porque eu vou. O chefe do Tibete no exílio está no Brasil, então domingo vai ter uma reunião com ele lá na Tibet House, eu estou meio enrolada com eles. E é às 6 horas, então não tem jeito. Mas eu vou também avisar lá no grupo, só para vocês saberem. Tá bom, meus bens? Vamos fazer a dedicação? Ai, ai.
Então vamos lá. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de eons. Gurirawe Kore Jinkam Supandan Dewa Malu Jungwene Cherezi Tenzin Gyatso E Japekau Je Bardu Tenjuchi. Gurirawe Kore Jinkam Supandan Dewa Malu Jungwene Cherezi Tenzin Gyatso E Japekau Je Bardu Tenjuchi. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Só lembrando, esse trecho da prece longa vida ao lama é, na verdade, uma prece longa vida a todos os lamas. Todos os que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lopcho Sun Rin Luche Zanlin Sasun Chapa Pedro Jucho Sun Nawada Midral do Sun Geleshu. Obrigada, Maurício. Até quarta, né? Domingo a gente não se vê. Até quarta. Ou amanhã, outro dia, nas práticas para o Eric. Beijos, queridos. Tchau, gente. Obrigada, Boa Ju. Se cuidem em qualquer Obrigada. lugar do Brasil que vocês Boa estiverem, noite. por favor. Beijo. Obrigada. Beijo. Beijo. Beijo.